dessas 6 semanas, nós vamos concluir ou terminar, né? Hoje à noite falamos sobre a criação dos nossos filhos. Abre suas Bíblias para Jó capítulo 1. Jó capítulo 1, vamos ver. Jó capítulo 1, versículo 10. Jó capítulo 1, versículo 10. A Bíblia diz: porventura, tu não cercaste de sede a ele, e a sua casa, e a todos quantos têm. Agora que todo mundo está surdo. Versículo 10, vamos começar de novo. Jó 1, 10. Porventura não cercaste de sede a ele e a sua casa, e a tudo quanto tem. A obra de tuas mãos abençoaste, e o seu gado se tenha aumentado na terra. Porém, o Senhor nosso Pai, obrigado pelo produto que você tem feito por nós. Obrigado por esse tempo que o Senhor tem nos dado para poder estudar sobre a família, principalmente na área da educação dos filhos. Eu peço que você possa estar conosco mais uma vez, e os meus pensamentos, as minhas palavras, que eu possa ser uma ajuda, um encorajamento hoje à noite. Nós pedimos essas coisas em seu nome. Amém. Nós começamos vendo que a criação dos nossos filhos, nós necessitamos de Deus. Sem Deus, o nosso trabalho vai ser inútil. Nós vemos em Salmo 127, tantos outros lugares, a importância de Deus estar envolvido na criação dos nossos filhos. Aqui, nessa história de Jó, o começo dela, aqui nós vemos Satanás à frente de Deus, e Satanás está falando com Deus e perguntando a Deus: se não realmente colocou uma cerca, uma proteção em volta dele? Nós, como pais, também devemos ter esse entendimento que o nosso Deus, Ele pode colocar uma proteção sobre nós. E na nossa criação diária, na nossa criação dos nossos filhos, nós devemos estar sempre, continuamente orando que Deus possa primeiramente nos salvar, aqueles que ainda não são salvos, orando que eles seguem a vontade de Deus, orando que eles fiquem puros na sua vida, orando que Deus nos ajude a nós a treiná-los com caráter e tantas outras coisas. Mas nós, novamente, só para reforçar a importância de colocando Deus, orando a Deus, de estar buscando a Ele em tudo que nós fazemos. No processo de transferir a dependência dos nossos filhos de nós para a dependência de Deus, nós temos a criação deles, nós temos a educação deles, nós temos a disciplina que precisamos trazer para eles. Nós precisamos, como pais, estar unidos, trabalhando juntos, para que nós juntos podemos ser uma força para a vontade de Deus, e através do trabalho juntos nós podemos criar filhos que vão honrar o nosso Deus pelo resto da vida deles. Nós vemos em Provérbios 22, nós educamos eles no caminho que eles devem andar. Então Deus abençoará, e no futuro da vida deles eles ainda permanecerão naqueles caminhos. Mas para nós criar os nossos filhos, tem tantas coisas, tem tantos pensamentos, tem tanta filosofia. Quais são as coisas mais importantes? O que nós devemos estar focando a nossa atenção, o nosso tempo em desenvolver durante aqueles 18 anos que nós temos eles em casa? Eu quero que nós vemos alguns versículos aqui sobre as prioridades bíblicas que Deus tem. Vem comigo para Mateus capítulo 22. Mateus capítulo 22. Em Deuteronômio nós vemos que nós, como pais, devemos estar ensinando aos nossos filhos
do que a palavra de Deus tem, que nós temos aprendido das Escrituras. Aqui em Mateus capítulo 22, começando no versículo 36. Mateus 22, versículo 36, a Bíblia diz: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? E Jesus disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Esse é o primeiro e grande mandamento. O segundo é semelhante a este: amarás o seu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Aqui em Mateus 22, do 36 ao 40, nós vemos Jesus Cristo respondendo aqui uma pergunta sobre qual é o maior, o mais importante mandamento que nós encontramos na palavra de Deus. E Jesus respondendo aqui, dando a resposta que o maior mandamento é amar ao nosso Deus. Na nossa criação dos nossos filhos, então, a maior coisa que nós devemos estar instituindo e treinando eles e ajudando eles a desenvolver também seria o que Deus, o que Jesus queria de nós amássemos ao nosso Deus. Desde que eles nascem, então, nós devemos estar tentando, é claro, mostrar a prioridade dos cultos e sempre estar nos nossos lugares quando a igreja está aberta, assim, lendo as Escrituras em casa, assim, orando com eles e desenvolvendo com eles um amor próprio, um amor individual para com o nosso Deus. Nós vemos no mundo e nós vemos na igreja realmente onde que filhos crescem dentro da igreja e quando eles se tornam adultos ou quando eles se tornam jovens, eles saem da casa e os pais questionam por quê. Uma das maiores razões é porque eles estavam conformados e não transformados. Eles estavam simplesmente obedecendo, simplesmente fazendo o que era obrigatório para eles, em vez de ter uma convicção própria, em vez de ter um amor próprio. Quando nós instituímos então o amor para Deus nos nossos filhos, nós estamos então garantindo que quando eles saem da casa, eles vão continuar a fazer as mesmas coisas, porque elas são derivadas, elas são feitas por amor ao nosso Deus. Então, desenvolvendo esse caráter, desenvolvendo esse amor para os nossos filhos, para Deus, nós estamos instituindo para eles uma transformação na imagem de Jesus Cristo. É exatamente isso que nós queremos estar fazendo. Não que eles seguem a nós somente, lembrando, no começo sim eles obedecem a nós, no começo nós temos que ensiná-los a obedecer a nós, porque eles não conseguem ver a Deus. Mas no processo nós estamos tirando a dependência de nós e colocando a dependência de Deus. Então, nesse processo de 18 anos, é de ensiná-los a ter suas próprias convicções, a ter o seu próprio amor para Deus, e não somente fazer o que os pais estão fazendo, não somente ir para os cultos porque os pais os obrigam, não somente ir para os cultos porque é a coisa tradicional a fazer, mas fazer essas coisas porque eles têm desenvolvido por si próprio um amor para com Deus. Nós, como pais, nós temos uma grande oportunidade e privilégio de estar guiando os nossos filhos e de estar, de uma forma, controlando os apetites deles. Nós, como pais, devemos estar aqui, o grande mandamento, amando o nosso Deus. O segundo também é amar ao próximo. Nós, como pais, precisamos estar ensinando os nossos filhos a amar os outros, a como ter relacionamentos corretos com seus amigos, futuramente com uma namorada, futuramente com um cônjuge, ensinando como amar, ensinando como ter um relacionamento que Deus quer que nós todos tenhamos. Nós todos, a Bíblia diz, precisamos amar a Deus, mas também precisamos amar ao próximo, com quem nós convivamos. Se o grande mandamento de Deus para a humanidade, então, é amar a Deus e amar ao próximo, então nós, como pais, temos uma grande obrigação de estar passando esses dois para os nossos filhos, ensinando eles não somente a importância de amar a Deus, mas ensinando eles como amar a Deus.
ensinando eles a importância, não somente a importância de conviver um com o outro, mas de mostrar como eles podem demonstrar amor, como eles podem ter um relacionamento correto com os amigos, com as namoradas futuras e com os cônjuges futuros. Nosso processo ensinando para que eles possam ter um amor correto, biblicamente, primeiro para Deus e depois para o próximo. Vem comigo para Lucas capítulo 22. Lucas, no capítulo 22. Lucas 22, começando no versículo 24. Lucas capítulo 22. Começando no versículo 24, ele diz: e houve também entre eles contenda sobre qual deles parecia ser o maior. E ele lhes disse: o reino dos gentios dominam sobre eles, e os que têm autoridade sobre eles são chamados benfeitores. Mas não sereis vós assim, antes o maior entre vós seja o menor. Quem governa como quem serve. Pois qual é o maior? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Eu, porém, entre vós sou como aquele que serve. Vós, pois, o que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. Eu vos destino o reino como meu Pai o destinou a mim, para que comais e bebais em meu reino. Vós assentais sobre tronos, julgando os 12 tribos de Israel. Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás os pediu para você se andar com o trigo. E aí continua a outra parte aqui. Jesus Cristo, em várias porções das Escrituras, ensina sobre a importância de servir. Maior entre nós é aquele que serve. E se nós vamos criar filhos que agradam a Deus, então nós precisamos criar servos. Pessoas que sabem servir. Não dominar, não ser um ditador, não ser um dominador, não ser uma pessoa que sabe usar a autoridade para o seu proveito, mas uma pessoa que sabe servir. Uma pessoa que o propósito dele é amar as outras pessoas, entendendo que a forma correta de amar uma delas é servir e estar ajudando as outras pessoas. Eu tenho 3 meninos, como a maior parte de vocês já sabem. Enquanto meus 3 filhos estavam crescendo, uma das coisas que eu sempre pedia para que eles fizessem era fazer um chocolate quente para minha esposa, ou fazer um cappuccino para mim. Sempre coisa simples, coisa fácil, uma coisa que eu poderia fazer, e agora que eles estão longe de casa, eu estou fazendo no pronto. Mas coisas para eles aprenderem a servir. É claro, eles faziam as coisas corretas dentro da casa, fazendo suas próprias camas e tudo mais, mas você conhece que isso não é servitude, não é ajudando uma outra pessoa. E toda semana, pelo menos, eu tinha pelo menos um dos meus filhos fazer ou um chocolate quente, minha esposa, ou um cappuccino para mim. Geralmente era 3, 4, 7 vezes por semana. Uma coisa boa, né? Não era para ser servido, era para que eles aprendessem a servir. Agora que eles saem da casa, eu faço um chocolate quente para minha esposa, eu faço meu próprio cappuccino. Porque o propósito não era para que as pessoas fizessem as coisas para mim, mas para que eles pudessem aprender uma das coisas do maior homem. Um homem que sabe apoiar, sabe ajudar, sabe servir as outras pessoas. Vem comigo em Provérbios capítulo 4. Provérbios capítulo 4. Nós vemos aqui o maior mandamento, então, é obedecer, amar a Deus e amar ao próximo. Nós vemos a maior pessoa,
serve as outras pessoas. E aqui Provérbios capítulo 4. Provérbios capítulo 4, versículo 7. A sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria, prega tudo o que possui na aquisição de entendimento. Aqui nós vemos a sabedoria é a coisa principal. Através do livro de Provérbios, nós vemos ela sendo comparada com rubis, e ela é mais valorosa que o rubi, mais valorosa que o ouro. Uma das coisas que nós precisamos ensinar para os nossos filhos, essa coisa principal: sabedoria. Sabedoria é diferente de informação. Sabedoria é diferente de fatos. Sabedoria é sabendo usá-la corretamente para o maior proveito de Deus. Desenvolvemos nossos filhos, sim, nós educamos eles em casa, nós demos a eles a capacidade de leitura, nós ensinamos a eles a como fazer a matemática, nós ensinamos as ciências, a história e tantas outras coisas. Mas aquelas informações, aqueles fatos são simplesmente uma base para que eles pudessem, o que nós precisávamos ensinar a sabedoria é pegar aquelas coisas e aplicar para a sua vida. O conhecimento é sabendo que 10% de 100 é 10 reais. A sabedoria é sabendo que você pega aqueles 10 reais e coloca na oferta do dízimo. Conhecimento, sabedoria são diferentes, pois o conhecimento não sempre coloca em ação e nem sempre sabe como colocar em ação. Mas a sabedoria é a prática e o saber como praticar a informação bíblica que nós temos para o nosso dia a dia. Volte para o Novo Testamento, para Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6. Versículo bem conhecido, versículo 33. Mateus capítulo 6, versículo 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Primeiro nós vemos que o maior mandamento, o amor para Deus, para o próximo. Nós vemos o maior pessoa, aquele que serve. Nós vemos a coisa principal é a sabedoria, e nós vemos a coisa que nós devemos buscar em primeiro lugar são as coisas do reino de Deus. Nessa passagem nós vemos Deus falando, Jesus Cristo falando sobre as necessidades básicas, falando sobre o mantimento, falando sobre o local para viver, falando sobre a vestidura, as coisas básicas, as coisas necessárias. Muitas vezes as pessoas pegam essa passagem e torcem ela e falam aqui Deus providenciar todas as coisas. Mas particularmente diz estas coisas. Eu não preciso me preocupar tanto em providenciar para a minha família do que em fazer a vontade de Deus. Porque eu sei quando eu estou fazendo a vontade de Deus, eu vou prestar providência para minha família. Pois parte da vontade de Deus para a minha vida, como marido, como pai, é providenciar para a minha família. Nós devemos estar buscando, em primeiro lugar, o reino de Deus e instituindo isto nos nossos filhos. Quais são as coisas que nós deixamos os nossos filhos correr atrás hoje em dia? Os videogames, televisão, internet, futebol. A maior parte da vida deles são compostos de coisas carnais. Infelizmente, a maior parte que não é nem para o caráter, nem para o desenvolvimento profissional, poderíamos dizer, mas simplesmente para divertimento, entretenimento.
A Bíblia aqui nos ensina que nós devemos estar correndo atrás, buscando primeiro as coisas de Deus, buscando primeiro o reino de Deus. Nós devemos desde o começo estar instituindo isso, ensinando isso para os nossos filhos. Claro que nossos filhos eram crianças, eles não tinham emprego, mas já de começo estávamos ensinando eles a dizimar, e a palavra de Deus nos ensina que nós precisamos dizimar de tudo que recebemos, não somente o dinheiro que nós ganhamos no serviço. Nossos filhos ganhavam presente, seja para o Natal, seja para o aniversário, seja para qualquer motivo. Nós tentávamos ver ali, provavelmente, o valor daquelas coisas e ensinávamos a eles a dizimar das coisas que já assim, como criança, estavam recebendo, buscando primeiro o reino de Deus. Nós queremos instituir no coração deles, no entendimento deles, que em primeiro lugar é Deus e não as nossas vontades. Em primeiro lugar é Deus e nem as nossas necessidades. O mais que nós educamos os nossos filhos corretamente, o mais que eles vão querer fazer a vontade de Deus, o mais que eles vão querer as coisas de Deus, mais que as coisas do mundo não vão importar, vão perder o gosto, ou realmente nunca vão ter o gosto para aquelas coisas. Vem comigo para 1 Timóteo capítulo 3 também. 1 Timóteo capítulo 3. Nós temos o maior mandamento, que é amar a Deus e amar o próximo. Nós vemos a maior pessoa, que é o servo. Nós vemos a coisa principal, que é a sabedoria. Nós vemos o que nós devemos buscar em primeiro lugar, o reino de Deus, as coisas de Deus. Aqui em 1 Timóteo nós vemos a única coisa, a única vocação, a única carreira onde Deus fala que é bom, que nós queremos essa coisa. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 1. Essa é uma palavra fiel. Se alguém deseja o bispopado, excelente obra deseja. A única carreira que Deus fala que é uma boa carreira para você ter. O resto são simplesmente ferramentas para investir no ministério, são simplesmente ferramentas para providenciar para as nossas famílias. Mas aqui é a única carreira que nós vemos que Deus apoia, que Deus concorda, que Deus fala assim: é uma boa carreira para você querer. 5 coisas aqui: amar a Deus, primeiro mandamento, maior pessoa, maior coisa em primeiro lugar, é a melhor carreira. Criei os meus filhos tentando instituir essas coisas neles, querendo que eles tivessem, não necessariamente que eles se tornassem um pastor, bem, eu queria isso, mas para que eles pudessem ser, mesmo se Deus não quisesse. Nós vemos as qualificações em Timóteo e em Tito, de uma pessoa para ser pastor, mas também para uma pessoa ser pastor eficaz, tem tantas outras coisas que ele precisa na sua vida, ajuda. Nós criamos os nossos filhos não para que eles pudessem ser somente pastor e nada mais, mas nós criamos os nossos filhos para que, se Deus desse a oportunidade para eles serem pastores, eles tivessem todas as ferramentas possíveis para ser o melhor flecha, como nós vemos nas nossas coisas. 5 áreas aqui que nós devemos estar pensando, que nós devemos estar planejando, tentando instituir os nossos filhos. E com essas 5 coisas que nós pensamos em 5 qualificações, não, 5 caráteres, 5 coisas que precisamos
instituir os nossos filhos. Ao olhar do mundo e ao olhar do cristianismo, nós vemos um povo com muitas carências. Mas para ser uma pessoa que cabe com cada uma dessas 5 coisas, uma das coisas que nós precisamos, ou nós achamos e tentamos instituir nossos filhos, foi aquele de respeito. E se eu vou amar a Deus com todo o meu coração, eu vou ter que respeitar a Deus. E se eu vou amar o próximo, eu vou ter que respeitar o próximo. E se eu vou ser uma pessoa que está seguindo o maior mandamento, eu preciso ser uma pessoa que tem respeito para a humanidade, mas também principalmente para as coisas de Deus e do caminho de Deus e para a vontade de Deus para as nossas vidas. Ensinando a importância de autoridade. Pois eu estou tirando a autoridade de mim, mas estou transferindo para uma maior autoridade. E desde criança nós ensinamos eles a respeitar a autoridade espiritual do pastor, a autoridade governamental, seja do presidente, seja do governador, seja do policial. Respeito, o amor para as autoridades, mesmo como os presidentes, mesmo as autoridades não fazem o que nós queremos ou não seguem os princípios bíblicos. O respeito não importa quem eles são, o cargo é o suficiente para merecer o respeito. Qualquer adulto, não importando quem ele é o suficiente para o meu filho ter que respeitá-lo. Qualquer posição que uma pessoa tenha, não importa qual é o suficiente para o meu filho ter que respeitá-lo. Se ele vai seguir o grande mandamento de amar, se ele vai seguir o próximo ali de servir, se ele vai ter a sabedoria. Uma das coisas necessárias é puxando a sabedoria daqueles que estão sobre nós, as autoridades, e nós pegamos muito dessa informação através de demonstrando respeito a Deus. Se nós vamos buscar as coisas de Deus, vamos crer nas autoridades que Deus tem colocado sobre nós, seja políticas, seja familiares, seja espirituais. Deus nos colocou ali no propósito. Nós tentamos instituir um respeito nos nossos filhos, sim, é claro, para nós, mas para todos, principalmente aqueles em autoridade. Eu já mencionei isso, mas os nossos filhos respondiam a alguém de uma forma errada. Eles sim recebiam a vara, mas também recebiam um sabão na boca deles, para lembrar que a língua foi dada para amar, respeitar e edificar. Como uma criança, não, eles não têm aquele privilégio ainda de edificar tanto, mas têm a oportunidade de amar, de respeitar, de honrar, em vez de destruir, de construir com a sua língua. Nós então tentamos instituir nos nossos filhos respeito. Outra coisa que nós tentamos instituir nos nossos filhos foi o caráter. Você olha no mundo de hoje, poucos têm caráter. Mesmo no verão, mesmo durante as férias, nós tínhamos alguns dias onde eles podiam dormir o tanto que queria, podia fazer o que queria, mas queríamos instituir caráter nos nossos filhos, então nós tínhamos um horário para eles dormir, um horário para eles acordar, mais ou menos uma programação, mas sempre tentando desenvolver um caráter. Nosso filho mais velho foi para a faculdade, ele pegou um emprego e no próximo ano, Davi chegou nos Estados Unidos e o Jeff mais velho mencionou para o chefe que o irmão dele tinha chegado e eles tinham um lugar. Imediatamente o
anos depois, o lixo chegou e eles não tinham espaço, estava tendo um pouco de... tinham abrido uma outra a fábrica em outro parte, então não tinha as vendas, não tinha necessidade de obreiros como antigamente naquele local. Mas mesmo assim, com um mês de espera, o Lee também conseguiu um emprego naquele local. Os meus 3 filhos podem chegar para o chefe quando eles quiserem e falar: eu quero esse dia de folga, eu quero aquele dia de folga. E o chefe fala: pronto, sem problema. Agora eles não abusam, tá? Porque eles têm aprendido o caráter. E a turma deles que trabalha no segundo turno, um grupo um pouco menor, se não me engano, do que o primeiro turno. Aquele segundo turno faz a maior parte do trabalho, e o primeiro turno está lá de frente, basicamente. A Bíblia nos ensina para trabalhar para Deus e não para o homem, não para a vista, como vemos em Efésios, em Efésios capítulo 6, mas como ao Senhor. Queremos instituir então nos nossos filhos o caráter de fazer o certo, o caráter de trabalhar, mas principalmente o caráter de fazer o certo. Não importa se alguém está observando ou se eles estão completamente a sós. Integridade, podemos dizer. E com esse caráter, é claro, no mundo do trabalho eles vão fazer bem, mas muito mais importante do que isso, eles vão poder servir ao seu Deus. Se você vai ser um servo, você tem que ter caráter. E se você vai buscar as coisas de Deus, como você deve buscar as coisas de Deus, você vai ter que ter caráter. Se você vai aprender sabedoria, não vem facilmente. Você vai precisar de caráter. Para ser um pastor, precisava. Outra coisa que nós tentamos instituir nos nossos filhos foi a humildade. Por causa do tempo, nós tentamos instituir santidade. Nós tentamos ensinar com a área da sabedoria uma importância das finanças. As 4 maiores razões de divórcio são finanças. Os maiores problemas do pastorado, finanças. Se nós queremos que nossos filhos seguem a vontade de Deus e fazem bem no trabalho que Deus tem para eles, eles vão ter que ter sabedoria, mas também, principalmente nas áreas, na área financeira. Novamente, sabendo que 10% é R$10. Mas também entendendo que dízimo não é só o que Deus quer. O dízimo é só o começo. Malaquias, nós vemos que o povo roubou a Deus em dízimos e ofertas. Nós, na nossa igreja, temos a promessa de fé, onde nós apoiamos missionários. O pastor Weiser vai estar pregando a nossa próxima conferência missionária em abril, dia 11 ao dia 14. Mas nós queríamos que eles entendessem que para eles saírem de casa, assim, eles iam ganhar um emprego e bem mais dinheiro que eles tinham visto na sua vida. Mas que, em primeiro lugar, Deus. Sabendo lidar com as finanças, tendo a sabedoria de entender que 90% faz muito mais do que 100% financeiramente. Quando nós roubamos a Deus, Deus nos resiste. Mas quando nós damos a Deus, obedecendo a Deus depois nas ofertas não ainda mais, Deus nos abençoa. Na lógica, 100% consegue mais. Mas a sabedoria ensina que 89% consegue muito mais.
amar o próximo. O maior entre nós é aquele que serve, então queremos que os nossos filhos aprendam a servir. A importância da sabedoria de como usar a informação que nós passamos da palavra de Deus. Sempre buscando o primeiro reino de Deus, não entretenimento, nem a carreira, nem as coisas do mundo. É a única carreira que Deus recomenda. Pastorado. Não é o único para todos, obviamente. Mas eu prefiro que meu filho seja capaz de ser pastor, com as informações, com as ferramentas, com a sabedoria que tem investido nele. E Deus não usava como pastor. Do que meu filho, Deus querer usá-lo como pastor, mas ele não tem o caráter, não tem a santidade, não tem a sabedoria para tratar com todos os problemas que surgem. Mas tudo isso tem que ser banhado como nós começamos ainda. Se Deus nosso Pai, obrigado pela sua palavra. Obrigado, Senhor, nos dar todas as ferramentas que nós necessitamos para criar os nossos filhos como o Senhor quer que nós criamos. Eu peço que o Senhor possa abençoar cada família aqui representada. Que cada um possa pegar o que aprendeu e aplicar para as suas vidas, para os seus filhos. Podemos ter famílias abençoadas, famílias fortes. Nós sabemos que a igreja só é tão forte como nós sabemos. Pedimos que o Senhor abençoe de uma forma especial essa igreja, as famílias aqui, nós pedimos que são.